O deputado federal Lincoln Portela apresentou o projeto de lei 5552 de 2019, que propõe a reforma sindical. A proposta teve a participação direta da Contrato e das demais confederações nacionais que compõem o Fórum Sindical dos Trabalhadores, o FST. Por isso, o deputado esteve aqui no estúdio da TV Contrato e bateu um papo com o secretário-geral da entidade, Geraldo Gonçalves Filho. Os mineiros conversaram sobre o PL da reforma sindical, que já está em tramitação na Câmara dos Deputados, o momento atual político e a trajetória do deputado, que está no seu 6º mandato, é comunicador e doutor em teologia. Ele é um dos principais articuladores no Congresso Nacional e acumula a experiência de ter sido secretário municipal adjunto de esportes de Belo Horizonte e foi reeleito com quase 106 mil votos. Deputado federal Lincoln Portela, para mim é um prazer duplo estar falando com Vossa Excelência, porque o senhor vem lá da nossa Minas Gerais, né? Podia falar um pouco dessa trajetória de mais de 2 décadas? É, né? Verdade. Como é que se deu esse encontro com o nosso povo mineiro na política? Na realidade, eu tinha assim um envolvimento superficial com alguns amigos de família, Fernando Diniz, que foi secretário de governo de Nildo Cardoso, meu primo, mas assim, nunca me envolvi. Até que num dado momento me veio uma oportunidade, na época com o ex-ministro Aníbal Teixeira, que se aproximou num momento difícil da vida dele, em que ele estava sendo injustiçado, diga-se de passagem, foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal por 7-0, no governo Sarney. Ele se aproximou de mim, conversou, queria ser candidato a prefeito em Belo Horizonte. E na época eu estava me aproximando de um partido e era presidente estadual desse partido. Aí começou a trajetória política ali, conversando, fui secretário municipal adjunto de esportes, fui presidente estadual de partido por 9 anos. Teve um acontecimento muito interessante que eu trouxe o Silvio Santos para o nosso partido e o partido não teve peso para aguentá-lo, porque o presidente do TSE na época tinha um certo relacionamento com o Collor de Mello e aproveitou uma deixa, porque o partido tinha alguns desafios na área de complementação dos diretórios. O partido foi extinto e Silvio Santos acabou não sendo candidato. Seria presidente do Brasil, né? Sim. Bem, aí eu fui indo até que alguém disse para mim, olha, você vai ser candidato a deputado federal. Ele está brincando comigo, eu não quero um negócio desse, não. E acabou que eu vim para cá, me tornei líder logo no início. Foram 4 anos de liderança, depois mais 4 anos de liderança, e depois uma vice-liderança com o bloco do PL, depois líder do PL, e hoje vice-líder do partido. E já fui debatedor. Hoje eu sou mais articulador e negociador, e mais alguém de fora assistindo as coisas e entrando só na hora em que sou convidado. Pois é, quando o senhor traz à tona essa história nobre, né, dentro dessa liderança que exerceu e que exerce ainda, né, não só em Minas, mas também a liderança no que diz respeito a jovens mineiros que esse país precisa estar com uma formação adulta, fortalecimento de vínculo familiar, uma trajetória que o senhor, como sempre, esteve junto dela. E acumulou uma experiência muito nobre dentro do próprio campo político parlamentar, né? Como é que o senhor vê hoje, nessa situação que a gente vive, como é que você vê esse momento político, deputado? A palavra é desafio, né? Muito usada hoje, principalmente pelos coaches. Mas o Brasil precisa vencer desafios. Todo momento a gente fala assim, é um momento novo. Toda legislatura alguém fala, é uma legislatura nova. Claro que os pensamentos são novos, mas dessa vez eles são novos demais. Então nós estamos vivendo um momento em que os grandes debatedores do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados em especial, alguns foram até para o Senado, mas alguns debatedores, como Nilo Teixeira, como Arnaldo Faria de Sá, como Chico Alencar,
como pessoas que trabalhavam na área da economia, Luiz Carlos Rauli e tantos outros debatedores acabaram perdendo a eleição ou disputaram o Senado e não ganharam. E há, na minha avaliação hoje, uma carência de debatedores. E principalmente pelo fato de termos uma esquerda muito forte. Sim. A esquerda brasileira, para mim, é a melhor esquerda, é a melhor oposição que o mundo tem. E eles são debatedores por excelência, regimentalistas, e sabem manobrar muito bem o regimento. Ao passo em que nós ficamos com um grupo menor de debatedores, e os que são debatedores da direita não estão entrando no debate. Se nós percebermos, eles estão mais à parte dos debates, deixando que os novos entrem para esse embate. E os novos ainda não têm a musculatura necessária para poder debater num nível em que a esquerda debate. Esses novos terão musculatura, ganharão musculatura. Mas você não entra numa academia e ganha músculos da noite para o dia. Você ouviu dificuldade na superação dessas divergências? Ah, sim, porque vez por outra, às vezes a gente ouve coisas que não precisava ouvir. É verdade. Né? É verdade. E às vezes até a gente fala coisas que nem precisava falar. Né? Sem muita necessidade. Ninguém é diferente, né? Ninguém é melhor do que o outro, né? Mas às vezes a gente ouve coisas e o pessoal sem aquela experiência, eu falo que eles precisam ler um pouco mais sobre Aureliano Chaves, sobre os bons mineiros, Zé Alencar, Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek, os bons mineiros, né? Além de outros estados, que conversavam, que ouviam, né? E ouviram uma arte. É verdade. Mas a turma vai bem, a turma futuramente vai ter musculatura. Vivemos um momento diferente na política mundial, em que os jovens do mundo inteiro estão se manifestando. Não é uma questão só brasileira, mas há uma certa insatisfação e vejo até um pouco de raiva em relação ao sistema político.